Estamos ao vivo. Hoje a gente estamos aqui com o Michael, né, tem 28 anos e ele está considerando a migração de carreira para Dev, para virar um programador. Fala um pouco sobre você, Michael, para o pessoal. Pode ser aquela mesma resposta que você já me deu anteriormente. Bacana. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Michael, eu tenho 28 anos. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, possuo pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Estou fazendo atualmente MBA em Gestão de Projetos. E, assim, eu construí a minha carreira voltada para a área industrial, área de projetos, manutenção, que é a área que eu estou atualmente. E estava até conversando com o Robson aqui nos bastidores antes de iniciar que, por mais que eu já tenha trilhado uma carreira, né? Gosto muito do que eu faço, gosto muito da área onde eu estou. Mas entendo que a área de desenvolvimento, né, a área de programação é uma área muito bacana, gosto muito. Se fosse para me iniciar hoje a minha carreira, eu não iniciaria mais na área de engenharia elétrica, né, engenharia de software, talvez, tecnologia da informação era onde eu iria iniciar meu rumo. Mas ao mesmo tempo que eu não tenho assim o desenvolvimento, né, a programação no meu sangue ali no dia a dia, mas eu gosto muito. Então, na área de manutenção, eu acabo utilizando Power Apps, Power BI, e eu tô, assim, começando a gostar da coisa, né? Não sou nenhum expert em nada, tenho um pouquinho de cada coisa e vou tentando otimizar isso no meu dia a dia. Vou otimizando processos, vou otimizando coisas que eu utilizo para o meu dia a dia mesmo, para programação, de manutenções, de paradas. Vou utilizando os dados ali para me ajudar. Então, quem sabe, no futuro próximo a gente não migra aí para contribuir com os outros desenvolvedores, outros colegas de trabalho, trabalhando no Brasil ou para fora. Então, eu acho que, até brincando, Robson, se você me permite, acho que a entrevista vai ser mais minha para você do que ao contrário, talvez, né? Porque o Robson acho que já trabalha nessa área e eu sou uma pessoa totalmente, assim, fora da curva ali na questão de desenvolvimento, de programação. Então, eu não conheço praticamente nada. Então, vou estar aprendendo junto com vocês hoje na live. Maravilha, pode mandar a bala nas perguntas. Eu até prefiro, porque assim fica mais útil, né, para as pessoas que estão em migração de carreira, porque eu vou acabar seguindo o meu viés de uma forma ou de outra, né? Mas eu já estou no mercado há 7 anos, eu vou fazer 8 anos, e antes disso eu trabalhava com tecnologia também, porém eu era outras áreas, não era desenvolvedor, era outras questões. Bacana. Então, já faz um tempo, né, que eu comecei a ser dev. Eu tento sempre manter a visão de iniciante, porque eu sempre estou conversando com iniciante, intermediário, sênior, até pessoas com mais tempo de experiência do que eu. Mas, de qualquer forma, eu vou acabar indo para o meu viés, né? Então, pode mandar suas perguntas sim, porque assim a gente vai ter certeza de que a gente está indo mais próximo do pessoal que também está em migração de carreira. Bacana. Bom, Robson, então, se você me permite, eu vou iniciar. Pessoal, então, eu não conhecia o Robson, acho que o Robson também conhecia eu. A gente acabou se conhecendo ali pelo LinkedIn, através de uma publicação dele, né? Eu curti e comentei. Era uma publicação, o Robson me corrija se eu estiver errado, mas era uma publicação em que ele citava, né? Que assim, não é necessário hoje em dia, talvez a gente ficar ali iniciar uma faculdade, ficar ali, sabe, dedicando para aquilo, estudando. Eu sei que é importante, eu passei por isso, acho que tem muitas pessoas passando por isso, mas hoje, para quem precisa iniciar numa carreira, principalmente a desenvolvedor, ela precisa estudar, óbvio, precisa se dedicar, precisa ter conhecimento em inglês, coisas que eu também estou, né, fazendo, não só para desenvolvimento, mas para qualquer área, acho que hoje é muito importante. Mas eu entendi a mensagem do Robson que assim, a gente não precisa talvez iniciar no método antigo, digamos assim. Hoje em dia a gente tem outros caminhos que a gente consegue trilhar por fora, né? A gente consegue talvez até buscar alternativas que uma faculdade pode trazer. E pelo amor de Deus, eu não estou criticando nenhuma instituição aqui, não é isso. É assim, então, formulando um pouquinho minha pergunta. Por onde, Robson, uma pessoa que nem eu, por exemplo, que está numa migração, talvez uma possível migração de carreira, ou uma pessoa nova ali, 17, 18 anos, que está começando agora a pensar no mercado profissional, por onde talvez ela poderia iniciar, quais dicas? Eu mesmo, eu comprei um curso de desenvolvedor full stack. Só que assim, você abre a plataforma, cara, tem muita coisa.
programação C, C++, Java, Python. Aí você fala, cara, não tem uma instrução, por onde eu inicio, para onde eu vou, qual é o caminho. Aí tem da parte de desenvolvedor, tem aquele pessoal que trabalha com design, que é o UI, né? Tem o pessoal de front-end, back-end. Então, o que são essas coisas, né? Então, por onde a gente inicia? Acho que é mais ou menos esse o pontapé inicial. Existem vários caminhos que levam a Roma, né, como já diria o ditado, né? E não é uma ciência exata, né? Então, isso que o pessoal precisa entender, tanto quem quer fazer a migração, como também quem já está no mercado. Ou seja, não existe uma fórmula assim, ó, 1 mais 1 é igual a 2 e pronto, acabou. Então, existem várias formas da gente chegar nos resultados na carreira como programador, e existem formas mais lentas e formas mais rápidas, né? Todas têm suas vantagens e desvantagens. Se eu quiser aprender um novo idioma, por exemplo, vou usar uma analogia com idioma. Se eu quiser aprender chinês, né, e eu posso, me é dada a chance, desse exemplo, de ir para a China, né, para aprender chinês na China. E aí tem outra opção também. Eu ficar aqui no Brasil aprendendo através de cursos teóricos, né, e muita boa vontade e esperança. Qual que é o caminho mais rápido para aprender chinês? Ficar aqui no Brasil ou ir para a China? Na minha concepção, eu acho que é ir para a China, porque eu acho que você vai ter, digamos assim, a necessidade, né, de aprender, porque você vai estar lá. Exato. Você não vai ter, talvez, pode até ter, mas você não vai ter um brasileiro, um português, que seja ali para falar, olha, vem aqui que eu te ajudo. Você vai ser obrigado a aprender chinês, nem que seja chinês básico, para sobreviver no dia a dia. Eu sou dessa linha, né? Eu prefiro, se possível, fazer essa imersão desde o primeiro dia. Então, mesmo sabendo nada de chinês, e eu realmente não sei nada de chinês, eu só sei de japonês, mas é bem diferente de chinês, apesar das pessoas acharem que é muito parecido. Mas eu não sei nada de chinês. Se me é dada a chance de ir para a China, hoje, eu sabendo nada de chinês, eu vou. Por quê? Porque assim vai ser mais rápido, mais eficiente. Eu vou passar vergonha, eu vou passar raiva, vou passar humilhação, mas eu vou aprender. E é isso que me interessa. Então, esse é um exemplo de um caminho para você dominar uma habilidade. Outro caminho mais tranquilo, mais pacífico, mais comum, é ficar aqui no Brasil estudando chinês aleatoriamente, coisas aleatórias que eu acho que são úteis, tudo tirado da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, ou de conselhos água com açúcar na internet, que eu chamo, que são conselhos assim que eles soam muito bonitos, mas na prática mesmo eles não funcionam, ou são muito lentos. Então, a mesma coisa ocorre com uma linguagem de programação, com a carreira de tecnologia, especificamente programador, programadora. Você pode baixar um código que já existe, né, um código de um projeto open source que chama, que é um código aberto, e que ele existe em produção, ou seja, que ele está sendo usado no mundo real, que ele está sendo realmente útil, né, para as pessoas. E você baixa ele para o seu computador, eu ensino as pessoas a fazerem isso, porque elas não vão ter conhecimento do Git ainda, mas aí eu ensino o Git é muito tranquilo de aprender. E aí a pessoa vai se deparar com um código ali absurdo, assim, enorme, gigantesco, ela vai assustar, ela vai ter medo, ela não vai entender nada do que está ali, mas ela já começou a fazer a imersão e a aprender de uma forma muito mais rápida e eficiente. E aí, a partir desse código real, a gente começa a ensinar ponto a ponto do que está ali. Esse é um caminho mais eficiente, né? Outro caminho é você simplesmente fazer cursos aleatórios na internet, de acordo com o hype do momento, que sempre vai ter um hype no momento. Agora é o JavaScript, até onde eu sei, tem o Rust também, tem várias sopas de letrinhas aí, você vai ver pipocando pela internet, mas são, não são necessárias, a maioria dessas coisas não são necessárias, porque eu tento seguir uma via mais prática, então a gente só quer pagar nossas contas, pagar nossos boletos, e a gente quer uma profissão que a gente tenha um alinhamento suficiente com ela, para que a gente consiga isso, e tem que ser também uma profissão que tenha potencial.
a programação tem potencial para você ganhar bem no Brasil, ganhar bem no exterior. Né? Para que esse potencial se manifeste, se atualize, a gente precisa estudar, sim, a gente vai passar raiva, sim, a gente vai passar vergonha, sim, vai ser um pouco confuso, sim, mas vai dar certo. Então, essa linha de se imergir logo no mundo real é muito mais eficiente do que aquela outra de fazer cursos aleatórios. As duas vão chegar no mesmo fim, só que um vai chegar mais rápido, outro não. Né? Eu tenho até uma imagem aqui que eu sempre uso para ilustrar esse ponto, vou compartilhar aqui minha tela. Bacana. Me avise quando ela aparecer aí. Ah, aqui apareceu para mim. Apareceu? Então, essa imagem aqui é muito ilustrativa, muito boa, né? O objetivo aqui dessas pessoas é transpor o muro. Sim. Tem várias formas de fazer isso. Não é só construindo uma escadinha assim. Você pode usar um outro tipo de escada. Você pode usar uma corda. Você pode usar um... Os três podem se juntar e um puxa o outro, depois o outro lança uma corda para ele. Tem várias formas. Mas as pessoas elas vão ser inclinadas a fazer aquilo que elas acham que deve fazer, o que é intuitivo. E aí é que muitas se prejudicam, porque o intuitivo nem sempre é o melhor caminho. Às vezes o contra-intuitivo é o melhor caminho. Então, esse indivíduo aqui da esquerda, ele se esforçou muito, ele é um workaholic, tá até aqui de terno, é um workaholic, se esforçou pra caramba, estudou muito, fez vários cursos aleatórios na internet, né, que ele não sabia como eles se conectavam entre si, mas ele entendeu o que tinha que fazer, não podia ficar parado. E aí ele conseguiu até criar uma escadinha aqui até muito mais rápido do que esse do meio, que ficou mais marcha lenta, mas não estava seguindo as mesmas estratégias do outro, mesmo sem se conhecer, nesse exemplo. Por quê? Porque a narrativa é a mesma na internet, que você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser muito bom em matemática, tem que decorar todos os algoritmos que tem num certo livro famoso, tem que conhecer todas as estruturas de dados, mas não é verdade. A gente Sim. só usa poucas coisas na vida real. Eu digo meia dúzia, né? Não é literalmente 6, mas é poucas coisas em comparação com o todo que a gente realmente usa no dia a dia de um programador. Então, essas poucas coisas é que a gente tem que focar. Nesse exemplo, quem foca nessas poucas coisas escolheu colocar uma escada aqui logo no muro e transpor o muro e está aqui ainda, aqui ainda em cima fazendo uma posição aqui de deboche, né? Sei lá, de vitória, não sei. Mas o fato é que ele conseguiu, em menos tempo, com menos esforço, conseguiu o que os demais não conseguiram. A gente tenta focar em ser esse cara aqui da direita, né? Essa pessoa, essa estratégia, muitos diriam de ser esperto. E aí muitos confundem ser esperto com ou com inteligência, né? Ou ser inteligente. Inteligência e esperteza, no nosso contexto aqui, elas são duas habilidades diferentes. Uma é ortodoxa, a outra é heterodoxa. A gente tem que ser bom nas duas. Não pode só pensar de forma bitolada, do jeito que o papai e a mamãe ensinou. Sim. Não é assim. Muitas vezes, os conselhos antigos caducaram, né? Caducaram. E a gente tem que estar esperto para perceber quando é o caso. E também esperto para perceber quando não é o caso. Tem muitos conselhos antigos que ainda são válidos até hoje. Mas os relativos à carreira, pelo menos especificamente na área de programação, a maioria deles são muito lentos, né? São muito lentos. Não significa que eles não vão chegar no resultado. Vão, mas vai ser muito lento. E uma hora o fim da linha chega e não dá mais tempo. E além de ser lento, é confuso, né? Como você disse na sua pergunta, existem vários cursos, várias tecnologias, várias linguagens, uma sopa de letrinha muito confusa. E, então, além de ser lento, é confuso. Já as formas mais novas, e eu não inventei nenhuma, eu simplesmente uso elas e ensino elas, as formas mais novas tendem a ser mais claras e objetivas e práticas, né? Que a gente pode discutir em detalhe também, de acordo com as suas perguntas. Não, legal. Então, respondi sua pergunta? Não, tá ótimo, Robson. Acho que
Você foi falando e eu fui mentalizando muita coisa que já passei, conselhos, né? Pai, mãe, tios, avós e tudo mais. Eu acho que se aplica em quaisquer áreas, né? Porque, assim, onde eu estou hoje também, tive que fazer uma faculdade? Sim, tive que fazer pós, tive que fazer MBA. Porém, como eu posso dizer, aquilo ele te traz o básico do básico, né? Como você talvez se comportar, onde você pode trilhar alguns caminhos, porque no meu caso, eu fiz engenharia elétrica. Hoje eu não atuo como um engenheiro eletricista, por exemplo. Eu estou imerso na área de manutenção, que é uma área, assim como a programação, que te traz vários leques, que você pode ir tanto para uma parte de planejamento, você pode ser um executor das manutenções, você pode ser um cara que pensa na engenharia da manutenção como um todo, você pode ser um gestor, um gerente, um supervisor, um coordenador, você pode ser um prestador de serviço, você pode ser N coisas. Só que a faculdade também, né, a instituição, aí eu acho que também não é uma culpa da instituição, porque ela está ali para ensinar. Mas você só vai conseguir, como posso dizer, trazer, trilhar algo quando você está imerso naquilo. Então faz total sentido o que você falou, né, de você talvez ou optar por fazer um curso no Brasil, né, e ir aprendendo, ou ir direto para a China, né? Vai chegar, só que não vai demorar. No meu caso, eu não tive oportunidade de ir para fora para aprender inglês, ainda estou aqui. Mas hoje em dia, se eu tivesse a concepção que eu tenho hoje, eu talvez teria me preparado, né? Eu teria guardado mais dinheiro lá no começo, falar, olha, vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, vou ficar 6 meses no Canadá, na Irlanda. Então, eu tenho amigos meus que foram para fora. Então, a gente vê que o mercado lá fora está muito aquecido. Acho que talvez você possa falar melhor que eu, porque a minha área em si é muito focada, né? Lógico que lá fora também precisa, mas a gente está aqui no dia a dia, vivenciando, fazendo com que o Brasil continue, né? É, mas, assim, para a área de programação, você vê muita vaga. Eu tenho um vizinho meu aqui mesmo que era porta com porta e ele foi embora. Está trabalhando e morando hoje na Holanda, já vai fazer aí 3, 4 anos. Então, ele foi e levou a família, né? A esposa e filhos. Eu tenho uma colega minha e ela foi para o Canadá. E é interessante, porque o marido dela, ele trabalhou na mesma empresa que eu, só que em épocas diferentes, então não cheguei a conhecer ele. Só que ele era um engenheiro mecânico. E hoje ele foi para o Canadá, está trabalhando com programação júnior, está começando, iniciando, e ela foi, largou tudo e está com ele lá. Né? Não sei hoje como está, se está trabalhando ou não, mas largou tudo e foi. Então acho que faz total sentido. Mas uma outra pergunta que eu tenho, Robson, é assim, quais são os caminhos, né? Olha, no Brasil, Michael, você pode iniciar por esses caminhos. Acho que você pode, primeiro de tudo, né, talvez iniciar e entender o todo, aprender, né, se dedicar ainda mais no inglês, porque acho que programação sem inglês, infelizmente, não vai dar um match legal. E depois que você, cara, dominar pelo menos o básico do básico, ter um inglês bacana, aí o leque abre. Aí você pode escolher para fora, você pode escolher trabalhar aqui para empresas lá fora. Então, assim, aonde é o início mesmo, sabe? Olha, eu acho que o início é as plataformas X, Y, Z, né? E ao mesmo tempo você se dedicar. E é interessante a gente talvez entrar nesse ponto, porque muitas pessoas, assim como eu, trabalham o dia inteiro, chega em casa, às vezes está cansado e, ufa, agora, mas aonde eu vou, né? Então tem que se programar bem, porque nem sempre a realidade da gente falar, olha, eu vou largar tudo e vou iniciar, né, acontece, porque tem o dia a dia, tem pessoas que já são casadas, tem filhos, então tem tudo isso. Talvez a gente tentar modelar mais para a realidade do povo brasileiro, digamos assim, né? Eu tenho me especializado em ajudar exatamente pessoas com mais de 25 anos. Eu Legal. vejo que tem, não é 100% dos casos, mas geralmente o pessoal com mais de 25 anos, eles são mais práticos e objetivos porque eles não têm tanto tempo a perder quanto alguém que acabou de terminar o ensino médio, por exemplo. Então, a maioria desses conselhos que a gente vai conversar hoje
especificamente para quem tem mais de 25 anos, né, que já tem uma responsabilidade. Eu tenho alunos que são casados, têm filho, outros que são casados que não têm filho, outros que são solteiros, mas ainda já moram sozinhos, né? Então, geralmente é esse público, né? Eu vou explicar aqui, através de uma ferramenta que eu gosto de desenho, que é o seguinte: o melhor caminho, na minha visão, e de acordo com o que eu tenho visto funcionar, né, para os alunos, e que funcionou para mim também, é o seguinte: vamos traçar aqui uma linha de baixo para cima. Normalmente, a pessoa vai, infelizmente, se ela for brasileira, né, e ela quiser seguir um caminho mais certo, né, mais próximo possível de uma margem de acerto na maioria dos casos, ela simplesmente vai fazer um EAD de ADS, né, e a gente já está colocando mais sopa de letrinhas aqui, né? Eu odeio sopa de letrinhas, mas infelizmente a gente acaba tendo que usar. Já é coisa Então, nova para mim. Já tinha falado de C, Python, ADS. Pronto, agora é novo. é, Precisar. exato. Ensino à distância, né? Acho que todo mundo já sabe, né? O EAD, mas deixa aqui, não faz mal. E, no caso do ADS, significa análise e desenvolvimento de sistemas. Na prática, isso daqui já é mais do que suficiente. Não precisa se preocupar em fazer um bacharel, por exemplo. Não é relevante, na maioria dos casos. Nesses 8 anos que eu estou trabalhando e que eu já estou dando aula para os alunos, nunca aqui no Brasil foi perguntado se a pessoa fez um tecnólogo ou um bacharel. Para quem não sabe, o tecnólogo é 2 anos e meio, o bacharel, nesses casos da ciência da computação, é por volta de 5 anos. Nunca foi perguntado se fez um tecnólogo ou um bacharel, apenas foi perguntado se a gente tinha concluído alguma formação relativa à programação ou à computação, e se a gente tinha concluído ela ou não. Essa é a pergunta. Podem até observar nos requisitos das vagas, que vai estar isso escrito lá no requisito das vagas. Bacharel ou tecnólogo, às vezes pode ocorrer, mas sempre vai ter um ou. Bacharel ou tecnólogo. Não vai, até hoje eu nunca vi ninguém me falar também. Não significa que não existe, obviamente, mas a gente está falando aqui via de regra. Não quer dizer que tenha alguma vaga específica, pode ser que tenha, que queira um bacharel. Mas isso aí já foge da regra, é exceção. No Brasil, a gente está conversando aqui. Então, e esse daqui é muito barato, né? Então, aqui a gente vai tem um site chamado Quero Bolsa. Você acessa esse site aqui, Quero Bolsa. Você vai clicar aqui, digitar análise e desenvolvimento de sistemas. Tem outros, né? Tem vários nomezinhos diferentes. No começo da carreira, eu não acho que vale a pena se preocupar se você vai ser realmente um especialista em IA ou blockchain, como eu já ouvi alguns alunos perguntando, ou em jogos. Eu sempre sugiro assim, vai para o que é mais próximo do garantido possível, que esse daqui é o mais genérico de todos, e nada te impede de estudar outros assuntos menos demandados, na vagas de iniciante, nada te impede. Não é só porque você vai fazer uma faculdade que você está proibido de estudar outros assuntos. Isso também é outra coisa que eu percebo que o pessoal costuma fazer que não faz sentido. Você pode estudar ADS e estudar as matérias que tem na Faculdade de Ciência da Computação, ao mesmo tempo, de graça na internet. Está tudo de graça na internet. Então, uma coisa não impede a outra e nem exclui a outra, né? No começo, foca nesse daqui, pode ser qualquer um desses, dá tudo no mesmo. Não se incomode com uma didática deles, com a grade, porque no final do dia você vai ter que estudar por conta própria. Eu já vou chegar nesse ponto, né? Você vê que os preços são baratos, né? 251, por exemplo, 250. Teve uns dias aqui que eu vi que apareceu até faculdade de R$ 100 por mês, tecnólogo, e registrada no MEC. Nossa. Né? Então, em termos financeiros práticos, essa daqui é o caminho, né? Dito isto, você vai ter que, ao mesmo tempo que você estuda na faculdade, porque infelizmente muitas vagas ainda vão pedir o diploma,
né? E é melhor ter do que não ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Como aquele velho ditado sobre seguro de vida, né? Então, aqui também se aplica. Outra vantagem é que uma vez que você tem esse cursinho aqui, os parentes vão parar de reclamar, encher o saco, falando: e aí, já fez a faculdade? E aí, terminou a faculdade? E aí? E aí? E aí? E a faculdade? E aí? Sempre tem alguém que surge debaixo de uma pedra para nos perguntar se a gente já terminou a faculdade, né? Tira lá Aí, fora, né? E a faculdade? como se ele estivesse realmente preocupado com a gente, ele só está querendo encher nosso saco e implicar com a gente. Então, faz a faculdade, vai servir tanto para aplacar a sana dos parentes e amigos, como também na hora de disputar as vagas, você não vai ter essa preocupação, porque muitas delas ainda vão pedir o diploma. Então, aqui, ao mesmo tempo em que você estuda na faculdade, você vai fazer estudo focado nas linguagens com mais demanda. Como que a gente sabe qual é a demanda? A gente olha no Glassdoor, por exemplo, no LinkedIn, tem várias formas que a gente pode explicar, e ali você vai conseguir ver a quantidade de vagas que existe para uma linguagem específica. É literalmente um número. Eu posso mostrar daqui a pouco. Vai aparecer, você vai digitar Java, vai aparecer, vamos supor, 50 mil vagas. Aí você digita Haskell, que é uma outra linguagem, e vai aparecer meia dúzia de vagas. Um exemplo. Então, você já sabe que Java tem mais demanda que Haskell. É uma questão numérica. Se você digitar Java e JavaScript, aí JavaScript também vai ter uma alta demanda. Aí entra um outro fator que é, qual é mais fácil? JavaScript. JavaScript é mais fácil que Java. Para a maioria das pessoas, essa é a realidade. Qual que as pessoas vão focar? No mais fácil. Consequentemente, JavaScript vai ter muito mais concorrência. Já o Java é muito mais difícil em comparação com o JavaScript. O que é mais difícil, menos pessoas vão tentar, logo, menos concorrência. Então a gente tem que focar na mais difícil. Java, C Sharp, PHP tem muita vaga e são muito difíceis. Eu sempre recomendo o Java, porque é a que eu domino, é a que eu tenho mais conhecimento de mercado. Mas não significa que é porque ela é especial nem nada, é só uma mera questão prática. Então, ao mesmo tempo que você vai fazer uma faculdade e vai fazer um estudo focado nas linguagens com alta demanda, né, aí, eventualmente, você já vai conseguir disputar vagas de júnior e pleno também. É aqui que entra a polêmica, né? Porque aqui o pessoal acha que são cargos estáticos, que o júnior é uma coisa estática, um universal abstrato. Não é. O júnior é relativo ao contexto da empresa, do momento de mercado, Faixa salarial, né? faixa salarial, o pleno também, mesma coisa. Sênior, mesma coisa também, mas aí o sênior já é outro jogo, a gente nem vai mencionar ele agora. Mas para júnior e pleno, é necessário, porque por um motivo muito simples. Quase não existe vaga para júnior. Então, quase não existe vaga para júnior. Por isso, deve disputar as de pleno também. Aí, nessa hora, as pessoas perguntam: ah, mas eu não tenho experiência para disputar as vagas de pleno. Infelizmente, se o mercado joga sujo, a gente tem que também se adaptar a isso, né? A gente vai colocar no currículo da pessoa 1 ou 2 anos de freelance na Upwork, por exemplo, que é uma plataforma de freelance, só para poder ter a chance de disputar a vaga de pleno. É assim, não é bonito, mas é assim que funciona. Porque se você ficar na torcida, na esperança de conseguir uma vaga de júnior, para alguém que tem mais de 25 anos é muito mais difícil. Então, paradoxalmente, a de pleno fica mais fácil do que a de júnior para alguém que tem mais de 25 anos. E na prática do dia a dia, as tarefas de pleno vão ser delegadas para o júnior. Então, também é outra coisa que o pessoal não costuma mencionar, que nas equipes o pessoal vai delegando tarefa e muitas vezes as tarefas que, entre aspas, seriam de pleno, caem para o júnior fazer. Só que o júnior vai ganhar menos que o pleno. E tem muitos alunos que já me falaram, também relatos que eu vejo na internet de pessoas variadas,
dizendo que eles estão trabalhando na carteira como júnior, porém, pegando as mesmas tarefas que o pleno da equipe dele também pega para fazer. Ou até mais, né? Ou até mais, se for um full stack, no caso. Sim. Então, assim, tem muito debate em torno dessas palavrinhas aqui, júnior, pleno e sênior. No final das contas, é uma questão de responsabilidade e folha de pagamento. O quanto a empresa está disposta a pagar por um júnior, por um pleno e por um sênior. É por isso que existe essa segmentação. Tem empresas que até têm subsegmentações. Tudo é uma questão de grana, né? A empresa quer pagar X, então o mercado enquadra essa empresa que quer pagar X para uma vaga Y, o mercado vai enquadrar essa vaga Y como pleno, por causa de oferta e demanda e por conta também do contexto em que aquela vaga foi anunciada. Não é uma coisa objetiva, não é uma ciência exata. É isso que o pessoal tem que entender. É subjetivo. É subjetivo. Júnior, pleno e sênior e relativo ao contexto da vaga. Então, por isso que é importante fazer as disputas de júnior e pleno. E de tabela, se você se prepara para ser pleno, de tabela você também está se preparando para ser júnior. Agora, se você só se prepara para ser júnior, você não faz ideia do que é esses cargos de pleno, porque você nunca nem disputou as vagas. Então, como é que você vai ter uma ideia exata do que é pedido, né? Se você não disputou a vaga. Você pode conversar com alguém que já fez várias entrevistas, pode ser eu, pode ser outra pessoa, e ele vai te dizer, ó, aqui na nossa empresa a gente espera isso de um pleno. E aí você já começa a ter uma noção do que você tem que focar, do que você tem que estudar, né? Não é também a mera passagem do tempo. Então, não é a mera passagem do tempo. E a mera passagem do tempo não torna alguém pleno, sênior, júnior ou qualquer outro cargo, né? E sim as responsabilidades que assumiu. Isso está muito mais alinhado com a realidade do que a mera passagem do tempo. Então, disputar as vagas de júnior e pleno, né? Gravar as entrevistas, você com o OBS Studio, por exemplo, que é uma ferramenta de gravação do seu desktop, você grava suas entrevistas e revisa o seu desempenho nelas. E vai melhorando porque é um pitch de vendas, no final das contas. Uhum. Isso é outra coisa que os devs não entendem, porque ele acha que vendas é uma coisa muito suja, é melhor você falar de coisas boas, não fale de vendas. Vendas é uma coisa nojenta, uma coisa suja. Só que eles esquecem que eles, como prestadores de serviço que são, apesar de estarem na CLT, eles também estão vendendo os seus serviços dali durante a entrevista. É o famoso vender o peixe, né? Vender o peixe. Os testes técnicos também é uma forma de vender o peixe. É uma forma muito mais ineficiente, mas também é, né? É possível, por exemplo, você passar no teste técnico, fazer lá o desafio técnico e não conseguir a vaga porque você não comunicou bem, ou porque a vaga já estava marcada para outra pessoa, também pode ser isso. Sim. Então, não é uma ciência exata. O máximo que a gente faz é colocar as chances a nosso favor, né? Então, aprimorar o pitch de vendas. Ou seja, a comunicação na entrevista, para colocar as chances a favor. Não é como se fosse garantido também, né? Mas as chances têm que estar a nosso favor. Muitos programadores com muita experiência, por exemplo, eles teve um caso recente, ele tinha 14 anos de experiência e estava com dificuldade para passar na fase 1. A fase 1, que é teoricamente a mais fácil, que é só você falar a sua experiência, se você sabe ou não uma tecnologia. Com 14 anos de experiência, ele estava desempregado já tinha um tempo, porque não passava da fase 1, já estava até bravo com as recrutadoras, já estava muito bravo com elas, na verdade, porque ele achava que elas estavam conspirando contra ele. Na verdade, é porque a forma como ele estava se comunicando na fase 1 não estava adequada para a fase 1.
Então ele não tinha nem chance de mostrar as habilidades técnicas dele, porque ele era barrado na fase 1. E a fase 2 é que é a fase técnica, via de regra. Então, aprimorar o pitch de vendas, a comunicação na entrevista, é imprescindível. Não tem como evitar isso, né? E gravando as suas entrevistas e revisar elas, né? E melhorando a sua comunicação, é uma coisa também que poucos programadores fazem. Eles acham que tem que se virar nos 30, então eles chegam na entrevista totalmente despreparados, com ideias que eles acham que eles devem comunicar, quando na verdade eles estão ouvindo muito as vozes da cabeça deles. Eles tinham que ter aplicado um PDCA no próprio currículo, na própria entrevista, para realmente verificar se ele está indo para um caminho bom ou não. Ele tem que medir os seus desempenhos. Medir. Mas eles não medem. Então, eles ficam no achismo. Então, só de alguém melhorar a comunicação nas entrevistas já está muito à frente da maioria. Uma vez que você conseguir as vagas, né, conseguiu uma vaga, não pare de estudar. Use a vaga como se fosse um estudo remunerado. Então, você não está ali para vestir a camisa da empresa, por exemplo. Isso é uma frase usada para lavagem cerebral. A outra frase usada para lavagem cerebral é: se a empresa cresce, você cresce junto. Então, assim, são frases manjadas, clichês que são usadas para fazer lavagem cerebral nos funcionários. E eu já ouvi Tem que dar o sangue, né? Tem que vestir a camisa, tem que dar o sangue, né? Aqui a gente preza por excelência. Traduzindo, qualquer errinho que você cometer, a gente vai usar contra você. É isso que significa, a gente preza por excelência. Qualquer erro, qualquer vacilo que você cometer, a gente vai usar isso para marcar você. Então, são frases usadas para lavagem cerebral, que infelizmente muitos caem nisso, né? Que eles não conseguiram ligar os pontos ainda e chegar nessa conclusão, muitos deles. Mas a abordagem mais pragmática seria: conseguiu uma vaga? Não pare de estudar. Use a vaga como se fosse um estudo remunerado para galgar novas posições no mercado. Então, não espere, não fique torcendo para que o patrão promova você para o próximo nível. Você usa todo o dia do trabalho para estudar mais, para entender mais na prática. Lembra aquilo da imersão que a gente estava falando? Para entender mais na prática o que é o trabalho, o que são aquelas ferramentas que você sempre está estudando aqui desde o início, para que você tenha aumente mais o seu valor como profissional, técnico, e assim você possa disputar mais vagas no mercado, melhores do que essa que você está. Então, não espere o patrão promover você de júnior para pleno, de pleno para sênior. Você mesmo tem que se desafiar no trabalho, assumindo cada vez mais responsabilidade de forma inteligente, claro. Você nunca vai assumir uma responsabilidade absurda, sempre um pouquinho a mais do que você acha que consegue, né? Isso também é subjetivo, não é objetivo, mas o importante é que você faça isso para que você tenha resultados para mostrar nas próximas entrevistas. E aí, quando você perceber que você já está apto a disputar uma vaga de sênior, por exemplo, vamos supor que passou 1, 2 ou 3 anos nessa vaga aqui, aí você disputa a vaga de sênior no mercado. Você não fica esperando a empresa te promover para sênior, porque eles não vão querer fazer isso. Eles só vão fazer estrategicamente para manter a esperança no coração dos demais da equipe, né? Então, é como se fosse uma loteria. Se ninguém ganhasse na loteria, ninguém jogava mais. De vez em quando alguém ganha na loteria, que é para manter a esperança no coração dos demais perdedores, que não ganharam, só perderam na aposta. Então, aqui também ocorre isso no jogo corporativo. Eles vão promover alguém para que os outros fiquem sabendo e fiquem naquela esperança: eu posso ser o próximo, né? Eu acho que eu estou na fila, acho que talvez a minha vez na fila está chegando. Quando, na verdade, essa fila nem existe, né? A fila é um grande arco-íris ali fictício, não existe uma fila.
existe a mentalidade do gerente ali da equipe, que ele que decide quem é que vai ser promovido ou não, no final das contas. Então, não esperar pela boa vontade de ninguém. Você todo dia vai estudar até estar disposto, né, a testar o mercado com as suas habilidades e passar numa vaga de sênior. Chegando nessa etapa aqui também, você tem que ter consciência, tenha consciência dos lucros e economias que gerou para as empresas, ou para a empresa, né? E use isso no seu pitch de vendas. Vulgo entrevista, né? Assim você vai conseguir disputar cada vez vagas melhores, com os resultados que você gerou nas empresas, que você sempre esteve ali com a sua agenda oculta. Você nunca vestiu a camisa, você nunca deu sangue, você não caiu nessa. Você sempre estava com uma segunda intenção, que é aquela de aprimorar os seus conhecimentos técnicos reais, práticos, gerar resultados tanto para a empresa, mas especialmente para você. Especialmente para você, porque você vai usar esses resultados no seu pitch de vendas. Chegando aqui, você já consegue o cargo de sênior. Claro que eu estou usando aqui uma abordagem mais superficial, né? Mas cada ponto aqui exige tempo, exige esforço, não é fácil. Conseguiu a vaga de sênior. Aí você já tem acesso aos melhores salários. Invista em formação de mercado, não formação teórica, né? Então, invista em formação que pode te ajudar na prática. Então, nada de teorias. Aí, a partir daqui, tem as vagas internacionais. Que aí o salário é dólar e euro. Esse é o ponto que eu estou nesse momento. Legal, legal. Eu trabalho para a empresa nos Estados Unidos, a Nexton, depois eu posso deixar o link dela aqui, e também até consegui trabalhar como consultor para Portugal, na Albay, ganhando em euro lá. Só que esse ainda é um contrato recente, ainda não começou. Só assinei, mas ainda não foi alocado para nenhum cliente. Em todos esses pontos aqui, né, o que ocorre em comum? Né? Você sempre vai ter que estar estudando inglês, não importa o método que você use, se você tem métodos mais rápidos, mais lentos, mas sempre esteja estudando inglês. E aqui em cima, você sempre vai ter que estar melhorando a sua comunicação. Isso aqui é muito mais importante do que as pessoas pensam, comunicação. Então, eu dei uma resposta aqui bem completa, falei pra caramba, mas me diz aí, o que você entendeu? Não, você foi falando, né? Até não sei se saiu aí o barulho de eu digitando aqui, porque eu estava anotando algumas coisas aqui para não perder aí as dicas. Mas faz total sentido, Robson, por quê? E eu estou aplicando muito para o meu dia a dia hoje, porque assim, como eu falei, né? Eu não tenho conhecimento, não vou falar zero, mas 0,1, digamos assim, na área de desenvolvimento. Mas isso se aplica muito no dia a dia de qualquer profissional. Por exemplo, no meu, a comunicação é muito importante. Então, hoje em dia, uma pessoa que trabalha com projetos, com manutenção, com engenharia em si, precisa ter uma comunicação muito boa, porque muitas das vezes vai exigir uma tomada de decisão rápida, né? Seja sua, seja do seu gerente, enfim, do dono da empresa. E além de você manipular os dados da maneira correta, a sua comunicação faz total diferença para o seu dia a dia ou para quem precisa também ou está disputando alguma vaga. E uma coisa que o Robson falou, e faz total sentido até para o pessoal que está assistindo, além da comunicação, você focar naquilo que você trouxe de economia, né? Ou, sei lá, de investimentos, coisas que você conseguiu trazer de retorno para a empresa.
Costumo dizer e utilizar muito essa estratégia nas minhas entrevistas, principalmente na fase um, né? O Robson falou muito de fase um, fase 2. Fase um, e me corrija se eu estiver errado, Robson, entendo que seria a primeira fase ali, o pessoal do recrutamento, seleção, o pessoal do RH. Então, são pessoas que elas estão ali para avaliar a sua comunicação, a sua postura, a maneira como você se comporta, questões em relação ao horário. Lógico, vai olhar a sua experiência, né, passada, mas assim, não vai estar focado tecnicamente. É uma pessoa que vai estar focada no que você consegue trazer de benefícios nesses quesitos. Comunicação, pitch de vendas, o que você fez em experiências passadas que trouxe benefícios, né, para a empresa. Então, isso é importante na fase um. Fase 2 geralmente é ali onde você vai ter que vender realmente seu peixe. Olha, digamos, né, seja uma vaga para desenvolvedor. Então, eu tenho dominância em tal ferramenta, já fiz isso, já fiz aquilo, já dei curso, já fiz um curso online, já dei aula para, sei lá, 500 alunos de graça através de uma plataforma, assim como o Robson falou, acho que é uma ótima maneira de você se vender. E para o meu dia a dia é a mesma coisa. Então, ó, eu já fiz isso numa empresa X, eu já consegui trazer redução de custo em manutenções. No meu caso, por exemplo, eu consegui, junto com uma equipe, trazer uma economia de R$ 500 mil por mês no estoque, no working capital do estoque da empresa. Poxa, querendo ou não, isso é de encher os olhos. A gente está falando de R$ 500 mil por mês. É uma coisa que no final do ano, na hora de fazer a conta e o fluxo de caixa, o fechamento de caixa da empresa, vai trazer um resultado bacana. Eu já tive a oportunidade também, de uma empresa um pouquinho menor onde eu trabalhei, de ser o focal point, né, o key user, não só das ferramentas de gerenciamento da empresa, mas também como ser um focal point para custo. Né? Eu respondia de custos de manutenção e produção, por exemplo. Então, a empresa tinha uma deficiência, vivia vez ou outra estourando os custos, e eu falei, não, então vamos trazer algumas ferramentas que vai nos ajudar a entender onde a gente está utilizando o dinheiro de maneira correta e corrigir essa linha. E eu consegui corrigir. Lógico, a gente estava falando aí de 15, R$ 30 mil por mês? Sim, mas é um valor significante. Às vezes, para o tamanho da empresa, para o momento que a empresa está vivendo, 15, 30 mil, querendo ou não pode utilizar, pode ser uma coisa que seja interessante para a saúde da empresa. Então, onde eu quero chegar? E complementando o que o Robson falou, se venda e, lógico, no sentido bom da palavra, né? Mas, assim, independente do resultado que você teve, se foi R$ 1.000, se foi 1 milhão, se foi 400 mil, não sei, mas traga isso, né? Eu acho que é interessante a gente expor aquilo que a gente trouxe de benefício no mercado de trabalho, seja por ele qual for. E aí eu vou complementando, Robson, que eu acho que a gente talvez deve estar chegando aí pro fim da live. Acho que foi super válido a- a- as duas perguntas, as suas respostas, eu não tenho muita coisa. Entendo que a gente precisa ter um pontapé, precisa estar alinhado ali realmente com o curso de inglês. É muito importante a gente estar sempre disputando vagas independente do nível. Acho que quando a gente está entre júnior e pleno. Eu já tive duas ocasiões, já fui uma escadinha, já fui um júnior, já fui um pleno. Depois eu mudei um pouquinho dentro da mesma área de manutenção para uma outra vaga e já entrei direto como pleno, por exemplo. E é bem isso que você falou. Muitas das vezes o pleno vai fazer o que o júnior faz e às vezes até o que o sênior faz, né? Mas ele está no meio termo ali, então ele faz um pouco de tudo. Já o júnior, ele vai fazer coisas que o pleno e o sênior talvez deveria fazer, mais alguma coisa que uma pessoa do lado também faz, ele vai ser praticamente ali o coringa, ele vai fazer um pouco de tudo, vai cobrir férias, enfim. Mas muito Uhum. bacana, foi bem legal você ter comentado esse ponto. Mas beleza, eu dei meu pontapé inicial, estudei, iniciei na, numa linguagem específica, fui treinar, estou sempre estou estudando, estou também aprimorando meu inglês. Em qual momento,
ou quais ferramentas, hoje a gente tem o LinkedIn, mas como eu consigo uma vaga? Eu acho que essa é uma das maiores perguntas que talvez você deve receber também. Eu devo abordar uma empresa específica? Eu abordo headhunters? Eu faço publicações no LinkedIn que isso possa trazer mais visibilidade para o meu perfil? Utilizo outras ferramentas de buscas de emprego, né? Isso, Faço um curso e vendo ele online, mesmo que de graça, para ter mais visualização. Qual o caminho, né? a parte do curso a maioria não vai fazer. Uhum. Aqui, pelo menos nesse nicho aqui de devs, né? Eles gostam de consumir curso, mas ao mesmo tempo muitos deles falam mal de quem vende curso, Sim. né? Como um mecanismo ali de defesa, né? Porque eles sabem que o pessoal que vende curso vai ganhar dinheiro ali de outras fontes de renda e ele não tem essa coragem de fazer o mesmo. Então, em vez de ele falar assim, ó, não tenho coragem de mostrar minha cara, mostrar meu conhecimento, ajudar outras pessoas, ainda que eu não seja um expert, mas algumas coisas eu sei, não tem essa coragem, não é minha vibe, ele vai usar alguma desculpa desse tipo, né? Eu não nasci para isso. Tudo besteira, né? Porque ninguém nasceu para essas coisas. A gente tem que se forçar a fazê-las. Então, e ao mesmo tempo eles vão consumir o curso de um monte de gente, vão pagar o curso de um monte de gente, enquanto fala mal de quem vende curso. Verdade. Então tem isso. Mas os outros pontos que você falou, todos eles são válidos. Eles se categorizam em busca ativa e busca passiva. A busca ativa é, você cria o seu cadastro nas plataformas de trabalho, né, preenche lá com as suas experiências e aplica, né? Você clica nos botõezinhos para aplicar para as vagas. Seja no LinkedIn, Glassdoor, tem outros sites também. Então essa é a busca ativa. Ela também pode funcionar assim, né? Não deve ser excluída da sua estratégia. A busca passiva eu já prefiro, especialmente nos cargos de pleno e muito mais especificamente no cargo de sênior, né? Se eu abrir o meu LinkedIn agora, vou abrir ele, eu vou te mostrar aqui o meu Messages. Ó, vamos ver se eu recebi, quando eu recebi a última oportunidade. Ó, dia 23 de agosto, hoje é 24, então foi ontem. Ontem. Eu recebi uma abordagem de uma recrutadora, não tem problema falar o nome dela, porque ela está aqui no LinkedIn com perfil público, né? Então, ela me disse que está precisando, né, de dev sênior, né, para uma empresa. É, Robson, só desculpa, você vai compartilhar? Porque não apareceu. não apareceu? Não. Opa, acho que deve ter perdido aqui o compartilhamento. Não, Veja se apareceu agora. agora sim. Ok. Então aqui essa pessoa aqui do dia 19 de outubro de 2023. Que estranho, ele está dizendo 2023, mas isso ocorreu ontem. Que interessante. Aqui, ó, sexta-feira. Sim. Entendi agora. É que no passado ela também tinha me chamado. Eu não Ah, lembrava disso. Mas ela também me chamou novamente ontem. perfeito. Então ela me chamou novamente esses dias, aqui, ó, sexta-feira. Ela falou comigo, ó. Então é isso. Então ela me chamou duas vezes, uma no ano passado, agora esse ano. Estão precisando de dev sênior. Então, ela que iniciou o contato comigo. Por quê? Porque o meu perfil do LinkedIn está com algumas boas práticas de, de atração, né, de recrutamento, né? Não, geralmente vai ser recrutadoras que vão nos chamar no Message. É uma questão de palavras-chave, eu posso explicar no detalhe depois, e com isso você vai ter a busca passiva, que é aquela em que as pessoas chegam, né, até você para te oferecer uma vaga, um trabalho. E eu achava que eu estava compartilhando a tela, então você não tinha visto esse gráfico ainda, que eu acabei de montar aqui ao vivo. Não, não, você foi falando, por isso que você foi falando e eu já fui anotando aqui também. Mas é Nossa, e bonito eu que ia você estava clicar mostrando. no botão para compartilhar, não sei o que aconteceu. Não, mas Mas conheço. agora está aqui fixo, né? Eu vou te mandar o print disso daqui também, está gravado na live também. Tá ótimo. Mas só para resumir, eu criei uma seta aqui de baixo para cima, simbolizando a progressão, né, ao longo dos anos. Aqui na base eu coloquei o inglês,
Em todo momento você tem que estar aprimorando seu inglês e sempre tentando melhorar a sua comunicação também. Aqui eu também resumi, ó, comunicação em inglês é igual alto nível de transferência. Então, não é como se a comunicação em inglês fosse te ajudar somente na hora de ser um dev. Vai te ajudar em muita coisa, muita coisa. Praticamente tudo que você fizer na sua vida vai ser melhorado se você souber inglês e comunicação. Seu estudo, na hora de vender algum produto, um serviço, nas entrevistas, fora delas, né? Então, isso que significa alto nível de transferência, que ela serve não somente para uma área específica, né? Mas sim para várias. E aqui tem o resumo, né? Começa com a EAD, estudo focado nas linguagens. Eu sempre recomendo o Java, porque é difícil, porque as pessoas têm medo dele, então a concorrência é menor, e tem muita vaga, como eu mostrei aqui no LinkedIn. Ó, só ontem teve uma, deixa eu ver, ó, teve duas, ó. Não, essa aqui é outra, essa aqui é uma propaganda de alguma outra coisa. Aqui, ó, teve uma também quinta-feira, essa quinta-feira, uma recrutadora de Portugal. Quem mais? Aqui também, ó, mais uma. Até fiz uma entrevista com ela que eu gravei. Portugal também, né? E é Java. Então, se eu colocar aqui na palavra-chave, aqui ela não mencionou o Java, deixa eu ver se ela mencionou em algum momento. Ela falou que tem que ter o inglês. Aqui no chat ela não disse que é o Java, mas na call que eu fiz com ela, ela me falou que precisa do Java. E o interessante é que a gente está vendo que é mais os recrutadores que entram em contato, né, Rafa? Isso. Nessa busca passiva, com seu LinkedIn bem configurado, elas que vão te chamar. Que é essa menina aqui, Java Software Engineer, Opportunity. Né? Então, ela está de acquisition de uma empresa, precisa ter essas skills aqui. Então, na fase 1, você tem a certeza de mencionar que você sabe o que ela quer que você saiba. Esse é todo o segredo da fase 1. Pagamento em dólar, full time. E é 100% remoto. E tem um contrato de duração de 6 meses. Normalmente são 6 meses de teste. Quando a gente vai bem, eles podem renovar para mais 6 meses. Eu fiz essa entrevista com ela também e gravei. Né? Então, para quem não sabe, está assistindo a live ou não me conhece ainda, tá nos ouvindo pela primeira vez, eu tenho aqui no canal entrevistas gravadas reais, né, que eu simplesmente deixei público aqui. E eu tenho muitas outras ainda que eu deixo mais para os alunos fixos, e nelas são entrevistas reais mesmo, em que eu falo inglês e português para Estados Unidos, Portugal, Brasil, e eu coloco a devolutiva. Então, eu passei nessa, não passei naquela. Nas que eu passei, eu tento eu deixo um relatório embaixo assim, ó, eu passei por esses e esses motivos na minha fala, ou na hora de criar a solução técnica. Eu criei dessa forma, com esse Big O, etc. Já as que eu não passei, eu tento entender por que eu não passei. Aí eu coloco também, ó, essa aqui eu acho que eu não passei, porque eu esqueci de falar aquilo, ou eu não falei isso corretamente, ou então na hora que eu fiz a solução técnica com código, eu não considerei um outro use case, um outro teste de cenário de teste, e aí o entrevistador não me deu a dica, e ele usou isso para me desabonar da vaga, né? Então tem uma análise ali, eu não coloco só que deu certo, eu coloco que eu falhei também. Dessa forma, os alunos têm uma visão assim muito tranquila do que espera eles, né, na entrevista. Não fica surpresa, fica até previsível, né? Também tem a categorização das perguntas mais comuns, separado por categoria com as suas respostas. Tem um deck do Anki, o Anki é uma ferramenta de estudo, então tem um deck lá gratuito também, que a pessoa pode baixar o deck e estudar as perguntas e as respostas mais comuns das entrevistas. Então, para a questão das entrevistas, esse tipo de conteúdo é excelente. Né? Mas não quer dizer que só isso basta. A pessoa, uma vez que chega no trabalho, ela tem que também saber desempenhar o trabalho, né? Então, aí que entra os estudos que a pessoa constantemente tem que estar estudando, mas não estudando coisas aleatórias, e sim coisas focadas na vaga e no que o mercado quer. Não coisas que eu acho legal, mas coisas que o mercado está pedindo. Então, se a vaga diz assim, você precisa saber Kubernetes,
Vamos estudar Kubernetes. Ah, mas eu sou dev front-end. Vamos estudar Kubernetes. Então, o mercado pede mensageria. Vamos estudar mensageria. Ah, mas eu não sei o que é isso, não entendi para que serve. Vamos descobrir. Porque se o mercado está pedindo, você não tem, não vai dar match. É verdade. Então, não é assim, ah, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto. Não tem essa. Adulto faz o que é preciso, não o que gosta. A gente raramente tem a oportunidade de fazer o que gosta. Na maior parte do tempo, a gente tem que fazer o que é preciso, né? Porque a gente está partindo aqui de um viés de pagar as contas, sustentar a nossa família, né? Não deixar os boletos atrasar, ter a possibilidade de trabalhar remoto para o exterior ou de viajar para outro país e trabalhar lá no outro país. Então, a gente está visando isso. A gente não está visando o conforto. Ah, eu estou me sentindo bem estudando JavaScript. Tá, mas se você não tiver tendo resultado com isso, você está se enganando. Agora, se você tiver tendo resultado com isso, beleza, vai fundo, né? Então, tanto na parte da entrevista, você tem que ter essa mentalidade de saber passar, né? Buscar ajuda ou ir na tentativa e erro mesmo, só demora mais. E também no dia a dia, você também tem que ter a mentalidade de eu vou aprender, estudar aquilo que o mercado está me pedindo. Não aquilo que eu acho legal, que eu me sinto bem, que eu sonhei, que eu tinha que estudar, tive uma revelação espiritual, nada disso. O mercado está dizendo que você tem que saber. Então, você simplesmente vai e estuda aquilo. Tem que seguir os insights, né? A gente já está aqui a 1h05, né? Os sábados para mim é tranquilo, eu dedico os sábados para fazer qualquer coisa que eu quiser, e os domingos eu nem mexo no computador. Se você tiver mais alguma pergunta, a gente pode continuar a live por mais 30 minutos, ou se você quiser parar por aqui também, tá tudo bem. O que você prefere? Não, legal. Ô Robson, eu acho que, cara, foi sensacional essa troca de ideias. Eu acho que muito bacana para o seu público e muito mais gratificante para mim também, porque, poxa, eu sou uma pessoa totalmente fora, né, dessa área. Então, acho que foi bem legal. É, talvez a gente possa retornar num segundo momento, porque também daqui a pouquinho tem um outro compromisso. E, por favor, não me leve a mal. Mas eu acho que sim, cara, você precisa de. É que eu não consigo aqui mostrar agora, mas em uma outra oportunidade, eu vou até fazer uma apresentaçãozinha. Eu anotei muita coisa, porque foi muito gratificante para mim entender pelo menos por onde eu inicio, né? Onde eu devo dar um pontapé. Como eu falei, hoje eu encaro como entre aspas, um hobby. Porque é uma coisa que eu gosto. E aquilo que você acabou de falar, né? Se você conseguir atrelar aquilo que você gosta com aquilo que é necessário, melhor ainda, né? Porque vai cair muito naquilo. É a lei da oferta e da demanda. Então, você precisa entender aquilo que o mercado está pedindo e correr atrás, né? Não existe almoço grátis, não existe segredo, não existe mágica. A gente precisa se dedicar. Eu acho que Uhum. dedicação, força de vontade, atrelada à comunicação, a inglês, a base, a estrutura, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, independente da área, seja para programador, seja para, no meu caso, uma área de engenharia, uma área de manutenção mais focada na parte industrial. E assim, só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela troca de ideias, pelo networking. Vou, confesso que vou passar a me dedicar mais através das suas dicas. Já estou te seguindo no LinkedIn, então vou continuar seguindo as suas dicas por lá também. Uma hora que você quiser conversar de novo, poxa, estou disponível aqui também. Às vezes, se quiser fazer talvez um outro match com uma outra pessoa de uma outra área, quiser fazer uma live em 3 mais pessoas, fica à vontade, eu acho que é sempre importante. E agradeço, de verdade mesmo. Muito obrigado. E, e me desculpa se por um acaso eu falei alguma coisa que estava errada aqui, por favor, Não, nada de pedir para pedir desculpa. Você pode mandou corrigir. bem. A sua comunicação é muito boa. Normalmente os devs não sabem se comunicar. Isso, isso eu sei que para você pode parecer meio estranho. Ah, mas eu só troquei algumas palavras aqui com ele. Ele está me dizendo que a comunicação dele é boa. Acredite, a maioria dos devs não sabem articular bem as histórias, as palavras.
Então, é assim, parece até que a gente está conversando com alguém que tem algum grau de autismo, sabe? Que é do espectro, esse do espectro às vezes, né? Mas não é porque eles realmente não desenvolveram essa habilidade. Já você já tem ela. Então, só o fato de você já ter ela, e claro, você vai continuar desenvolvendo ela, você já tem uma vantagem sobre muitos profissionais do mercado. E aí é só seguir aquele roadmap que eu te passei, né? Como eu te disse, há vários caminhos que levam ao Roma, não quer dizer que essa forma que eu te mostrei é a única, é só focado no viés de eficiência, pagar as contas, queremos resultado, não queremos discussões filosóficas, não queremos discutir sexo dos anjos, a gente quer uma coisa prática que vai colocar dinheiro na nossa conta, né? Então, aquela roadmap que eu te passei tem esse viés. E você viu que mesmo assim ainda tem que fazer faculdade, né? Mas aí você Sim. faz uma baratinha para não prejudicar seu orçamento. Eu costumo, quando eu fazia faculdade EAD, eu deixava o sábado, então eu deixava o sábado para fazer tudo. Então, os outros dias da semana eu estudava coisas que eu via que eram mais importantes para acelerar a minha carreira. E no sábado eu fazia o estudo do EAD. Então, dessa forma, eu nunca atrasava as tarefinhas lá deles, nunca atrasava as aulas, entregava tudo certinho, para não pegar DP depois. E em 2 anos e meio terminava esse martírio de ter que ficar estudando essas coisas que a gente nem usa às vezes. Poucas delas que vão ser úteis. Mas quando eu falo isso, o pessoal quer me matar, porque eles acham que faculdade, tudo que a faculdade ensina é sagrado. A faculdade, nenhuma faculdade enche linguiça, nenhuma faculdade na cabeça deles está querendo só o seu dinheiro ou seus impostos, no caso da faculdade pública. As faculdades são sacrossantas, não fale delas. Sendo que a verdade não é essa, né? A verdade é que tem muito conteúdo lá que não é necessário, ou é redundante, ou então você não vai usar a vida inteira. Mas, enfim, quando quiser conversar de novo, estou à disposição. Também pode me mandar mensagem lá no LinkedIn, que aí eu vou te direcionando também os passos que você vai tomar da melhor forma possível, e no final a decisão vai ser sua. Perfeito. Robson, obrigado mais uma vez. Ótimo final de semana para você. E assim, cara, de verdade, uma mensagem, né? Uma pessoa que está de fora, parabéns, parabéns pelo seu conteúdo. Acho que tem tudo para só para crescer, cara. Acho que você começou no começo da live, você até falou para mim nos bastidores, não, meu canal é pequeno. Cara, você usou a palavra correta, ainda. E tem coisas aí para tomar e crescer cada vez mais, até mesmo pelo seu LinkedIn. Parabéns pelo seu trabalho. E tenho certeza que você é uma inspiração, né? Tanto para mim, para uma pessoa que talvez está pensando em uma migração de carreira, como pessoas que estão começando agora. Então, só tenho a agradecer e parabéns pelo seu conteúdo, pelo seu trabalho, pela sua comunicação também, que é muito boa. E vamos para cima, vamos lá, fazer acontecer. Vamos para cima. Conte Obrigado, comigo e até a próxima. até mais, valeu. Valeu. Tchau, tchau.